Gravando, então. Bom, vamos lá, pessoal. O nosso tema da aula de hoje é ligações químicas e interações moleculares. Vocês aí, durante o estudo do ensino médio, passaram por esse tema na aula de química? Podem responder pelo microfone ou pelo chat. Vocês lembram alguma coisa desse assunto? Sim, eu tive. Eu tive ano passado, inclusive. Teve? Acredito que sim, Assim, mas química na minha matéria não. Eu tive, Melissa! Diga, pode eu, falar. eu tive, mas como já faz 2 anos que eu me formei, eu esqueci, mas graças à pré-aula de ontem, eu consegui lembrar. Que bom, gente. É isso aí. Bom, Melissa, química não é só matéria, mas assim, é uma matéria tão bonita, química é uma ciência tão maravilhosa, gente, que é isso? Tem um ranço da química, não, só que a química não é complicada, ela é muito bonita, gostosa de estudar. A gente vai estudar aqui um pouquinho hoje. Bom, lembrando aqui, eu não consigo ver quem falou se foi o Matheus, mas teve a questão do pré-aula. Justamente esse pré-aula foi para resgatar alguns conceitos com vocês. E no pré-aula vocês viram um pouquinho de distribuição eletrônica e a regra do octeto. E isso é bem importante para a gente compreender as ligações químicas e as interações moleculares. Bom, então vamos partir aqui para o que a gente vai ver hoje. Professora, Diga. a senhora vai compartilhar os slides depois da aula? Bom, assim que eu acabar a aula aqui hoje, eu coloco lá no Classroom para vocês. Grato. Nada, que isso. Então, bora lá. A nossa aula aqui vai estar dividida em duas partes. Primeiro, vai ser a parte de ligação química. Nessa parte, a gente vai ver o que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E também as características de cada uma delas. Na segunda parte, a gente vai ver a questão das interações moleculares. A gente vai ver o dipolo induzido, o dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Gente, isso aqui é importante a gente ter essa relação. Aqui, ó, vejam só, a gente vai estudar a ligação iônica. A ligação iônica a gente vai ver que vai formar compostos iônicos. As ligações covalentes, elas vão formar as moléculas. E aí a gente vai ver que vai abrir aqui para estudar essa parte aqui das interações moleculares, que é característica aqui desse tipo de ligação. Mas a gente vai ver aqui com calma no decorrer da aula. Não fiquem com receio que vai ser super tranquilo. Então, vamos partir aqui para quais são os tipos de ligações químicas. Vocês se lembram, aí durante o ensino médio, que vocês passaram, se resgataram em pré-aula, quais são os 3 tipos de ligações químicas que tem? Como os átomos se ligam? Eu sei que eles podem doar elétrons ou compartilhar. Isso, muito bem, tá? Estão com a memória fresca. Isso é ótimo, vai ser muito bom para desenrolar a aula aqui hoje. Deixa eu ver aqui, foi a Giovana. Como a Giovana falou, os átomos eles podem doar elétrons ou compartilhar elétrons. Com base no pré-aula, vocês lembram por que eles fazem isso? Porque eles precisam ter 8 elétrons para formar a regra do octeto e ter estabilidade. Isso mesmo. Gente, os átomos são igual a gente. A gente quer o que na vida? Estabilidade, né? Estabilidade emocional, financeira, profissional, a gente quer estabilidade. Os átomos também, gente. Átomo também quer estabilidade, só que a estabilidade deles é um pouquinho diferente. A estabilidade dos átomos vai ser quando ele estiver com 8 elétrons aí na camada, vai ser só, tô sussa, não quero mais nada. Então, é isso daí a tendência dos átomos, ganhar e perder, compartilhar elétrons, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Feliz aí que vocês acompanharam o pré-aula direitinho, bem? Então, vamos ver qual que é o nome que a gente dá para cada ligação, então. Nós temos aqui, ó, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A questão do compartilhar e ganhar elétrons vai estar aqui entre a relação da iônica, ligação iônica e ligação covalente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que tem mãozinha levantada ou tem coisa no chat, deixa eu ver aqui. Se alguém levantou a mão, que eu ouvi o barulho no plim, pode falar, tá bom? Pode me chamar, eu paro, que eu não consigo ver a mãozinha levantada.
Podem falar pelo chat ou pela... Deixa eu te perguntar, você quer que eu leia as perguntas do chat para te ajudar ou não precisa? Eu tô olhando aqui o chat pelo celular. Se aparecer alguma pergunta e eu não ver, gente, que às vezes eu posso me distrair, vocês me avisam, por favor, agradeço. Aviso. Eu sou um pouquinho desligada, né? Então eu já... Mas estou tentando acompanhar o chat. Olha só, pessoal. Então, a gente tem a ligação iônica. O que tem de especial nela? A ligação iônica, ela vai ocorrer entre metal e ametal. E vai ocorrer o tal de ganhar e de perder elétrons. Então, aqui vai ser onde vai ter essa ligação com essa característica. A gente vai olhar a tabela periódica daqui a pouquinho, e aí eu vou mostrar algumas curiosidades para vocês. Desse tipo de ligação, a gente tem a formação de composto iônico. Muitas vezes a gente tem mania de olhar para uma reação química e chamar tudo de molécula. Gente, nem tudo é molécula. A gente vai ver que quando é uma molécula, quando é um composto iônico. Então, vamos dar uma olhadinha na ligação covalente. A ligação covalente, ela vai ocorrer entre um ametal e um ametal, ocorre em duas situações. A primeira é essa daqui, quando a gente tem um ametal mais um ametal. Então, ligação covalente. A outra situação, a segunda situação, é quando a gente tiver o hidrogênio mais um ametal. Nessas ligações, não vai, um átomo não vai chegar lá e tomar o elétron do outro, pegar para ele. Não, eles não são assim, não. Né? Eles são diplomáticos ali. Eles falam, ó, eu preciso de 8 elétrons, você precisa de 8 também, eu tenho um aqui, compartilha comigo, fica tudo certo. Então, essa é a ligação covalente. Quando a gente vai reparar no que se forma da ligação covalente, então a gente vê que aqui forma uma molécula. Então, olha só a diferença, gente. Quando a gente tiver elementos se juntando para formar substâncias, nós podemos ter a formação de um composto iônico ou de uma molécula, ou também composto molecular. Vocês podem encontrar nos livros assim também, composto molecular. É importante saber desses detalhes, porque às vezes vocês estão estudando, estão lendo um livro, uma apostila, e aparece composto iônico, você lê, você aceita aquilo, mas vai conseguir entender por que é um composto iônico? Por que tem hora que chama de molécula? Por que tem hora que chama de composto iônico? Então, é por isso, é a origem da ligação. A ligação vai determinar o que se forma, se molécula ou composto iônico. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente com calma. O outro tipo de ligação é a ligação metálica. Ela vai ocorrer entre metal e metal e ocorre uma deslocalização dos elétrons. Gente, é muito comum vocês encontrarem nos livros dizendo, referindo aos elétrons, à disposição dos elétrons da ligação metálica, como mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Porque eles não vão ficar bem compartilhar, não vai ganhar nem perder, mas também não vai compartilhar, eles vão ficar ali tudo junto, misturado, sabe? Reação de ligação metálica assim, os elétrons de cada metal ele fica tudo junto, misturado, formando retículos de cristais, tudo mais, uma coisa muito bonita. Só que é uma parte que a gente não estuda muito. A parte mais cobrada são as ligações iônicas e covalentes. Existe uma parte específica da química que estuda os metais, que é a metalurgia ou a metalografia. Eu não sei como que cada região ou cada escola técnica ou curso superior chama essa disciplina, mas esse tipo de ligação é mais estudada nesses casos. Então, aqui a gente vai ver também que das ligações metálicas se formam as ligas metálicas. Essas que a gente conhece muito bem, por exemplo, quando eu pego aqui a tesoura, eu falo aqui, a gente tem mania de falar que isso aqui é de ferro, né? A tesoura é de ferro. Mas a tesoura é de ferro mesmo? Parte da composição dessa tesoura vai ser ferro, mas ela vai estar ligada a outros tipos de metais, porque cada metal tem um tipo de propriedade. Então, se a peça metálica ela precisa ser resistente, vai ser uma liga metálica de ferro com zinco, com cobre, e assim vão se misturando os metais para dar certa característica para os metais. Uma curiosidade, vocês sabem as alianças, né? De ouro, prata, tudo mais.
Vocês já ouviram falar do 18 quilates e do 24 quilates? E um que morde. Já ouviram? Sim. Beleza. Gente, isso é uma indicação da composição ali da joia. Então, esse 18 quilates, ele indica que tem uma mistura. Se vocês olharem lá, vai estar na composição um pouquinho de prata. Porque o ouro, ele não é tão maleável assim. Então, precisa colocar um pouquinho de prata metálica junto ali na liga, para dar um pouquinho de maleabilidade e conseguir dar a forma para a joia. Então, dificilmente a gente encontra aí as peças com ouro puro, sempre vai estar um pouquinho de mistura ali para dar certas propriedades. Só uma curiosidade para vocês. Bom, deixa eu seguir aqui, que eu preciso comentar algumas coisas importantes para vocês. Então, Pro, oi? o que são ligas metálicas mesmo? É a mistura de vários metais, é isso? Isso, as ligas metálicas ou peças metálicas. Nunca vai ter um metal sozinho nessas peças que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, o inox, o aço inox. O que é o aço inox? É uma liga de aço. No aço a gente tem ferro, zinco e outro metal que eu não me lembro direitinho da composição, mas ele é inoxidável porque ele tem carbono também. Então, o carbono não é nenhum metal, mas ele tem umas características interessantes quando ligadas aos metais, que faz com que a oxidação seja bem lenta e o material seja super resistente. Então, a gente tem sempre nas peças metálicas que a gente usa no nosso dia a dia, uma liga composta não só por um metal, mas vários metais. Tudo tranquilo? Deu para entender? Professora, Entendi, obrigada. um exemplo de ligações metálicas pode ser a solda? Ó, que interessante. A solda, eu não conheço todos os tipos de solda, mas a solda estanho é a mais comum que todo mundo conhece. Não sei se todo mundo já viu o fio de solda estanho. Eu tenho aqui, enquanto a Ariane fala lá do Horácio experimento, eu vou pegar o estanho para vocês verem. O estanho é um metal. Então, às vezes a gente tem a ideia na cabeça de que todos os metais eles vão ser duros e resistentes e tudo mais. E a gente vê que não é assim. O estanho, que é usado na solda, ele tem uma temperatura de fusão baixa, que com o ferro de solda, você encosta o ferro de solda quente, ele já derrete, né? E ele é molinho, ele é bem maleável. Então, a solda, ela tá ali, a de estanho, por exemplo, que é o tipo de solda que eu conheço. Ela tem o metal puro ali, Matheus, que é o estanho. E você vê, já viu, já deve ter utilizado para fazer solda, que você está perguntando. Você viu só que ele é um metal e a característica é bem diferente dessas peças que a gente usa no dia a dia. Que as peças são misturas de metais. E ali o metal puro, às vezes você fala, nossa, isso aqui é um metal. Você para refletir e fala, nossa, mas ele não é duro, ele não é resistente. Porque cada metal tem um tipo de característica. Tudo bem, Matheus? Deu para entender? Sim, sim. Então, mesmo com essa característica, entre aspas, única do estânio, ele ainda assim, quando é feito a solda, ele não deixa de ser uma liga metálica. Se ele se fundir com outros metais, sim, sim. Ok, Agora, ele por ali sozinho, antes dele se fundir com outros metais, aí ele é só o estanho, só um único metal. ok, obrigado, professor. Beleza? Agora, as outras aí eu não sei muito bem, porque eu sei que tem alguns tipos de solda que não se usa o metal, mas se usa uma alta temperatura para fundir a própria peça. Aí eu não manjo muito de solda. Vamos lá. Seguindo aqui. Gente, então, ó, o que a gente viu ali no slide anterior? Quando a gente tem ligação iônica, vai ocorrer entre quem mesmo? Vocês lembram? Metal e Metal a e a metal. metal? Isso, muito bem. Então, ó, quem que é a metal aqui? Tá aqui, ó. Os ametais são esses caras daqui. Não vamos pegar a última fileira aqui, porque aqui é gás nobre. E esses aqui vão se ligar com qualquer um dos metais que estão aqui. Lembrando ali que o hidrogênio não entra, o hidrogênio está na família 1A, está em cima, mas ele não pertence à família 1A, tanto que a cor dele aqui sempre vai ser diferente nas tabelas periódicas, porque
O hidrogênio, coitado, não tem família. Muito bem. Então, seguindo aqui, a iônica vai acontecer entre esses. Professora, Oi, Giovana. sabe esses elementos que estão debaixo dessa coluna verde? Sim, Eles não são metais? Nem ametais? O que eles são? esses daqui. Isso. Esses daqui são os semimetais. O que acontece com os semimetais? Eles possuem um pouquinho de característica semelhante à dos metais e também possuem um pouquinho de característica semelhante à dos ametais. Então, eles são considerados semimetais, porque eles têm um pouquinho de característica dos dois. Geralmente, quando acontecer aqui, a chance de ocorrer uma ligação covalente é bem grande, tá? Entre esses daqui. Tem algumas referências mais atuais que está se falando em tirar essa classificação de semimetais e adotar os semimetais como metais. Mas, em materiais bem recentes, vocês encontram isso, mas o padrão ainda que está sendo utilizado ainda é existir essa classificação dos semimetais aqui no meio. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada, que isso. Mas vamos ver, né? Daqui a alguns anos pode sim realmente mudar, já teve várias mudanças na classificação, então pode ser que ocorra. Professora, Diga, Matheus. mas desculpa estar pulando um pouco. Eu sei que a senhora creio que vai falar isso daí um pouco mais para frente na aula, mas mesmo ele não entrando nem nos ametais, nem nos metais, ele ainda está no grupo se eu não me engano, P, da camada de valência, se eu não me engano. É isso? Ele ainda continua junto com os ametais naquela camada de valência? Sim, sobre a camada de valência, tem uma regrinha aqui para a gente conseguir entender, eu já vou falar dela já. Sim, a gente consegue determinar a quantidade de elétrons na última camada de valência, porque eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, então eles têm essa característica em comum, sim. E aí a gente já vai ver. Ok, obrigado, professor. Nada, que isso é muito boa essa observação, gente, porque às vezes a gente olha a tabela periódica e acha que ela está aqui só para ver símbolo. E não é isso, a tabela periódica tem muita informação, a gente precisa aprender a explorar a tabela para tirar o máximo de informação possível. Então, ó, vou colocar aqui só para vocês verem, ó, a covalente, ela vai ser entre quem mesmo, vocês lembram? Entre ametal e ametal. ametais e ametais e ametais e hidrogênio. Então, ó, esse blocão aqui dos ametais, entre eles compartilham, e quando a gente tiver algum desses daqui com o hidrogênio, compartilha também. Gente, o hidrogênio tem uma característica interessante. Como ele só tem um elétron, um único elétron, para arrancar esse elétron do hidrogênio é muito difícil. Tem uma força ali, uma atração desse elétron pelo núcleo bem forte. Então, por isso que mesmo que esses elementos ametais, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a eletronegatividade, mesmo que eles são bem eletronegativos, o hidrogênio também é forte. Esse elétron, ele está com uma atração forte pelo núcleo do hidrogênio. Imaginem só, né? A gente tem o elétron, que aqui é o núcleo do hidrogênio, e aqui é o elétronzinho que ele tem. Detalhe, tá? Ó, aqui na fileira do hidrogênio, o gás nobre que tem aqui é o hélio. E o hélio a gente viu que, por ele ter poucos elétrons, a camada de valência dele está completa com 2 elétrons. Então, esse hidrogênio aqui, ele quer ficar igual ao hélio, quer ter 2 elétrons. E ele só tem 1. Então, o que acontece? Quando esses elementos aqui, os ametais, se aproximam do hidrogênio, eu vou colocar aqui 7 elétrons, que seria um desses aqui da família 17, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Chega um elemento com 7 elétrons na camada de valência aqui, pertinho do hidrogênio, e vai querer arrancar esse elétron para ficar com 8. Só que o hidrogênio, aqui, ó, como só tem um elétron, e a proximidade desse elétron do núcleo é muito próxima, muito pequena, a distância, então tem uma atração forte ali das cargas positivas do núcleo, do próton, pelo elétron.
Então, esses elementos aqui, metais, eles não conseguem arrancar. Então, eu falo, opa, já que não dá para arrancar, meu amigo, vamos compartilhar, que aí você fica com 2, fica igual Hélio, e eu fico com 8 aí, igual os outros gases nobres, tá? É isso que acontece. Por isso que é difícil tirar esse elétron aí do hidrogênio. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. Sim, fica estável com 2 elétrons, que é a configuração do hélio, que é o gás nobre que está na mesma direção que ele. Gente, isso é legal. O que acontece? Cada fileira aqui, vou apagar os rabiscos só para ficar limpinho aqui na sua tela. Cada linha tem um gás nobre aqui no final. Então, a tendência é todos os elementos querer ficar com a configuração parecida desse gás nobre que vai estar aqui representativo na frente. Então, ó, o hidrogênio vai querer ficar aqui, ó, igual o hélio. O hélio tem 2 elétrons, o hidrogênio quer ficar igual. Aí a regra do octeto não vai se aplicar aqui ao hélio, porque ele não tem quantidade de elétrons suficiente para atingir, né? Só tem 2, coitado. Então, fica difícil. Mas os demais aqui, todos com 8 elétrons na camada de valência. E os elementos que estão nas respectivas linhas aqui querem ficar com configuração parecida. Tudo bem? Tudo tranquilo? Professora, Sim. então, só para ver se eu entendi, se fosse para dar um exemplo de ligações covalentes, o hidróxido de carbono seria uma ligação covalente? Ou de carbono, não, desculpa, hidróxido de... hidróxido de carbono, é isso mesmo, que é o CH. Ele seria uma ligação covalente? Sim, seria. Na verdade, ó, seria o carbono, ele precisaria fazer 4 ligações para ficar com 8 elétrons. Aí a gente teria, vou colocar aqui uma molécula covalente para vocês verem. Por exemplo, o CH4, que é o metano. Então, veja só, o carbono, ele vai compartilhar com cada hidrogênio aqui um elétron. Então, ele já tinha 4 elétrons, né? Por aqui, 4 elétronzinhos. Ele tinha 4. Cada hidrogênio se aproxima e compartilha um elétron. Então, o carbono vai ficar com os 4 que ele tinha. Quando ele compartilhar, ele vai estar com 8 elétrons. E o hidrogênio vai compartilhar com o carbono e vai ficar com 2 elétrons cada hidrogênio. Isso é uma ligação covalente. Carbono é a metal, hidrogênio a gente viu que entra na regrinha. Professora, Então, pode falar, continuar, Larissa. Matheus. Pode Não, continuar. Bom, então seriam 4 ligações covalentes ou uma ligação covalente? As 4 são covalentes, as 4 aqui ele está compartilhando. Ok. Então pode falar, Larissa. Esse negócio de ligação tem a ver com o número de elétrons, porque, tipo, o hidrogênio faz uma ligação. Eu não achei o carbono na tabela, mas Tá ele aqui, ó. faz 4, o oxigênio faz... Ah, então não tem a ver. O oxigênio faz 2. Tem uma relação, sim, vou contar para vocês agora, que vai ficar fácil de vocês entenderem aqui algumas coisas. Professora, não sei se você viu, mas a Melissa ela tá com a mão levantada. Acho que ela quer falar alguma coisa. Pode falar, eu não consigo ver mãozinha levantada, por gentileza. Obrigada por avisar. Desculpa perguntar isso de novo, que a senhora já falou, só que eu esqueci já. O que é ligação covalente e o que é ligação iônica? Ligação covalente começa com co de compartilhar. Vamos lá, então. Covalente. Covalente começa com co de compartilhar. Então, covalente, compartilha. E a iônica, ela tem esse nome porque ocorre a formação de íons. Os íons vocês viram na primeira aula com a Érica. E aí, a iônica vai ocorrer ganho e perda de elétrons. Um átomo vai arrancar elétron do outro, perdeu, já era, leva o elétron embora e perdeu. Ou ganhou. Entende? Deu para captar, Melissa? Aham. A gente vai ver com calma daqui a pouco os casos mais específicos, tá bom? Gente, eu vou seguir aqui, vou mostrar aqui para vocês só uma coisa aqui importante. Vocês estão falando aqui de elétrons e tudo mais.
tem uma informação que é muito legal na tabela periódica e às vezes a gente não explora ela muito, ou às vezes a gente não tem conhecimento. E a questão aqui é uma dica e um macete para vocês. Ó, família 1A, família 2A. Esses elementos aqui são metais ou ametais? Eles são metais. Metais. Metais, gente, gosta de dar elétron. Eles vão acabar perdendo elétron, porque eles têm elétron ali dando sopa. Para eles atingirem a regra do octeto, é mais fácil eles darem elétrons do que ganhar. Então, eles têm essa disposição de dar elétron. A família 1A, todos esses elementos aqui, ó, do lítio para baixo, porque o hidrogênio não está na família. Ó. Do lítio para baixo, todo mundo aqui tem um elétron sobrando na camada de valência. Eles, todos esses elementos aqui, eles dão um elétron, eles perdem esse elétron. Tudo bem? Guardar a informação? Tudo. Beleza. Família 2. Nessa família aqui desses metais, todo mundo aqui tem 2 elétrons dando sopa e 2 elétrons que eles vão dar para um A metal. Então, guarda essa informação. Família 1A, eles perdem um elétron, eles dão um elétron. E a família 2, eles dão 2 elétrons. Tudo tranquilo? Deu para entender? Então, a família da tabela periódica mostra quantos elétrons que os metais podem dar? Mostra quantos elétrons eles têm na camada de valência. E a gente vai ver que isso aqui também se aplica aqui para os ametais e para os semimetais. Aqui, nesses aqui do meio, nesses metais aqui de transição, é um pouquinho diferente, porque tem elemento aqui, por exemplo, o ferro, o cobre, o zinco, que pode variar. Tem hora que eles podem dar 1 elétron, tem hora que eles podem dar 2. Então, a regra não vai se aplicar para esses que estão aqui no meio. Porém, para esses metais da família 1, da família 2, e para os ametais aqui, semimetais, a regra vale ouro, essa regra, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, como que a gente vai olhar quantos elétrons tem na camada de valência desses outros grupos aqui. Vejam só. Grupo 13, grupo 14, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Grupo 13, 14, 15, 16, 17. Gente, aqui no grupo 13, ó, todo mundo aqui, todo mundo, vai pegar o metal boro e os ametais aqui. Eles vão ter, ó, 3 elétrons na camada de valência. Tudo bem? 13, o 3 do 13 vai mostrar quantos elétrons tem na camada de valência. Tudo bem? Ó, grupo 14. Quantos elétrons eles vão ter na camada de valência? 4. 4, muito bem. Grupo 15. 5. 5, muito bem. Grupo 16 6. 6. e grupo 17. 7. Beleza, então vamos fazer a referência aqui. A Melissa falou do carbono. Ó, Melissa, o carbono está em qual família? Dos metais. Isso, aqui, qual que é o número aqui, ó? 14, certo? Uhum. Então, ó, 14 tem 4 elétrons na camada de valência. E aí, você reparou aqui que para ele chegar em 8 elétrons, ele precisa compartilhar quantos elétrons para chegar em 8? Falta quantos? Ele tem 4. Falta 4. 4. Isso, por isso que ele se liga aqui, ó, para 4 hidrogênios. Que ele precisa chegar nos 8, ele tem 4. Então, cada hidrogênio aqui vai fornecer, vai compartilhar um elétron. E aí ele vai chegar no 8. Tudo bem? Deu para entender? Professora, Diga. e no caso do boro, que ele tipo só tem 3, mesmo se ele compartilhar com mais 3, vai ficar 6, não vai chegar no 8. No caso, não, ele chega, depende de com quem ele for compartilhar. Por exemplo, para chegar no 8, falta quantos elétrons? Falta 5. Só, falta 5. Então, ele pode se ligar, por exemplo, com outros 5 elementos que cada um forneça um elétron, por exemplo.
Mas se ele fosse ligar com outros 5 elementos, ele não Isso. precisaria ter mais 5 elétrons na sua última camada de valência? 5 elétrons na camada de valência? Sim, e detalhe, uma coisa importante. O boro, existem algumas exceções da regra do octeto, que a gente não pode se esquecer delas. Vou listar as que eu me lembro aqui. O boro, ele é também exceção. O enxofre, boro, enxofre, o fósforo, sim. Gente, eu vou passar para vocês depois no grupo uma listinha. Eu não me lembro de todos de cabeça aqui, mas existem regras, aliás, existem elementos que eles fogem da regra do octeto. Eles podem estabilizar com menos ou com mais elétrons. E o boro, como o Matheus falou, ele está nessa situação da regra do octeto das exceções. Tudo bem? E Vou será passar para que você, Matheus, uma relação. Vou passar para vocês, né? Qual é a relação da exceção que eu não me lembro muito bem de cabeça todos? Eu me lembro desses 3. Tudo bem, professora. Mas será que, tipo, no Enem eles vão obrigar que a gente saiba essas exceções tudo, ou eles vão só cobrar da gente os que são normal mesmo, usar metais normais, assim? É difícil saber. É bom sempre saber a regra, né? Aliás, é bom sempre também saber a exceção da regra. É muito difícil saber. Mas, geralmente, a maior parte dos casos que costuma cair é mais o que vocês acabam vendo no ensino médio. No ensino médio, a gente não vê muito essa parte da exceção, embora é bom saber, né? Mas aí eu Ok. passo para vocês aí como um complemento da aula. Professora, a Sabrina colocou uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Na família 10, 11 e 12 são... Não, aqui, ó. Nessas famílias aqui, ó, dos metais de transição, essa regrinha aqui que eu mostrei para vocês, de olhar o grupo, eu não vou falar para vocês aplicarem aqui também não, porque aqui a gente chama de elementos que tem um NOx, número de oxidação, que é quantos elétrons perde, variável. Então, pode ser que na família aqui, o cobre, por exemplo, que está na família 11, o cobre, ele pode perder um elétron, sim, ele tem um elétron aqui para perder, mas existem casos que o cobre pode perder 2 elétrons. Então, essa regra, ela não vai se aplicar muito bem para esses metais de transição aqui. Então, quando tiver casos com esses metais de transição, o próprio exercício vai falar para vocês. Por exemplo, o cobre 2+, que aí vocês vão saber que é um cobre que está perdendo 2 elétrons. O ferro 3+, é um ferro que está perdendo 3 elétrons. Então, quando aparecer esses elementos daqui, o exercício tem que falar para vocês qual que é o NOx. Mas quando aparecer da família 1, da família 2, e das famílias 13, 14, 15, 16 e 17, aí a regra é fixa. Tudo bem? Deu para entender, Sabrina? Foi isso que você perguntou? Por que esses elementos eles se chamam de metais de transição? Bom, é o nome que se dá assim por características, né? Eles são chamados metais de transição, a gente tem transição interna e transição externa. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas essas linhas aqui, elas é como se estivessem aqui dentro, uma continuação, né? Só que não coube tudo aqui, eles vieram aqui para baixo. Esses metais de transição, eles são, vamos dizer assim, tem um NOx variável e tem características um pouquinho particulares. Por exemplo, a gente vê também que aqui nos metais de transição estão inseridos os nossos metais nobres, que a gente conhece como os metais nobres. Deixa eu achar eles aqui, ó. O ouro, a prata, cadê a prata? Tá aqui, prata, o cobre. Então, cada um aqui vai ter uma certa característica, eles não têm as características assim, tão iguaizinhas a dessa família aqui, dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos. Então, sempre essa separação de grupos é por características. Agora, exatamente porque transição, aí você me pegou. Mas, assim, estão sempre separados em blocos por características. O ouro, por exemplo,
Eu não sei se vocês já repararam no carregador não, dentro do celular de vocês, onde tem a bateria, onde encaixa, conecta assim, tem 3 plaquinhas douradas. Não sei se vocês sabiam, mas aquilo ali é ouro. Sabiam disso? Você joga o celular fora, quebrou? Tá jogando ouro Eu não fora? sabia. Pois é, né? Se for jogar o celular fora, quebrou, arranca ali a plaquinha de ouro. Por que isso acontece? Esse ouro está ali por causa de uma característica que ele tem de condução de elétrons. A bateria ela precisa carregar devagar, porque se a carga entra de uma vez, o celular explode. E o ouro tem essa característica de conduzir a eletricidade, conduzir os elétrons, porém, de uma forma mais lenta, mais ordenada. Não chega tudo de uma vez lá a carga de elétrons. Então, por isso que se usa esses metais de acordo com as características. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tem mais uma Sim, tudo pergunta bem. no chat, professora. Diga, pode falar. Deixa eu ver aqui a pergunta. É no chat que tá a pergunta. A regra vale para a família 1 e 2, que vão ser dos metais. E aqui, os ametais e semimetais é da 13 a 17. Tá bem rabiscado aqui, deixa eu marcar aqui, ó, para vocês. A regra, ela vai ser aqui. A regra vai ser elétrons na camada de valência. Vai ser a família 1 e 2 e da família 13 a 17. Cabe também para a família 18, mas a gente sabe que os gases nobres aqui são 8, tirando o hélio. Tudo bem? Vou seguir aqui, pessoal. Qualquer dúvida? Então, os gases da família 18, ele não precisa fazer mais nenhuma ligação, ele só perde elétron? Gente, gases nobres. Nobres, eu costumo brincar que são chamados de nobres porque eles não se misturam com a gentalha. Ah, faz todo sentido agora. Faz todo sentido. Eles já estão com os 8 elétrons deles ali, então eles não querem nem papo com os outros elementos da tabela. Eles, deixa eles aí, não querem nem conversa com essa gentalha da tabela periódica. Aí eles ficam lá todo pleno com 8 elétrons, não querem reagir com ninguém, não sabe, não quer interação. Então a gente fala que eles são, em condições normais, gente, isso é importante dizer, em condições normais, eles são inertes, eles não reagem. Claro que se você botar pressão, ou elevar a temperatura, ou baixar a temperatura, você está forçando eles a reagirem com alguma coisa, né? Mas aí é fora da normalidade, são situações específicas. Mas na natureza, na temperatura ambiente, na pressão atmosférica, eles não se misturam com a gentalha, por isso são gases nobres. Tranquilo? Vou passar aqui para o próximo. Pessoal, quando for 9h55, a gente faz um intervalinho de 5 minutos para vocês tomarem uma água, levantar da cadeira, descansar um pouco de mim e a gente retoma, tá? Esse intervalinho é importante para vocês não ficarem saturados com a aula também. Ó, ligação iônica, ela vai ter algumas características, né? Aí eu coloquei aqui só a questão que a gente já discutiu. Não, eles são inertes, Sabrina, eles são inertes na temperatura ambiente e em condições normais de temperatura, ou seja, situações normais, eles são inertes, não vão se misturar com os outros elementos, eles não querem saber de conversa. Então, você pode colocar que eles são inertes. Aí, vamos falar assim, eles só não são inertes, 100% inertes, porque se você colocar uma condição especial de muita pressão, ou temperatura elevada, mas você pode provocar eles a ganhar ou perder elétron, reagir com outro elemento, mas isso aí não são condições normais. Então, a gente considera eles inertes nas condições normais. Seguindo aqui, são coisas que a gente já discutiu, mas eu coloquei aqui no slide para vocês terem aí como material para estudar, né? Os átomos dos elementos buscam a estabilidade seguindo a regra do octeto. Os metais tendem a perder para os ametais para que ambos atinjam a estabilidade. Foi o que a gente já viu na aula, né? Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, que eu acho ela interessante, porque ela traz o nome das famílias, né? Metais alcalinos terrosos, os de transição, a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, calcogênios e dos halogênios. E dos gases nobres. Não vamos esquecer, só porque eles não querem se misturar com a gente, a gente também não vai esquecer deles, né? Eles estão aqui, gases nobres.
Aqui é só para ter referências aqui para vocês estudarem. Mas aí aqui tem uma situação interessante, que foi a que eu expliquei, né? Por que os metais perdem elétrons para a metais? Eu expliquei o caso do hidrogênio, que compartilha, aliás, isso aqui eu não expliquei aí. Gente, existe uma coisa chamada eletronegatividade. Eletronegatividade, ela é uma força que alguns átomos vão ter mais que outras, que é a força para arrancar um elétron de um outro átomo. Então, nossa referência, vou voltar aqui rapidinho, deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu vou passar a listagem ali, vou falar uma frase para vocês lembrarem disso. É só terminar aqui. Ó. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Esse aqui é o bichão, gente. O flúor é o cara. Pensa num átomo que arranca elétrons de todo mundo. Quer dizer, todos os metais, né? Porque ali entre os vizinhos dele não consegue arrancar porque todo mundo ali é forte. Mas pensa no cara que é eletronegativo, é o flúor. Então, os elementos que estão próximos do flúor, eles também são eletronegativos. Por isso que metal com a metal ocorre um compartilhamento. Porque todo mundo ali é eletronegativo, todo mundo tem muita força para arrancar elétron. E aí vocês imaginem um cabo de guerra entre 5 meninos parrudos e 5 meninas. Quem vai ganhar o cabo de guerra? Acho que os meninos, né? Os meninos. Então, imaginem assim esse cabo de guerra, quando algum desses elementos aqui, ametais, se aproxima dos metais. Então, imagina que os metais têm a força das 5 meninas para segurar o elétron deles ali. Aí chega lá os ametais, né? Vai lá puxar o elétron e arranca. A eletronegatividade, essa força de atrair esse elétron, é muito forte. Então, eles acabam arrancando mesmo dos metais. E os metais já não têm muita força ali para segurar esse elétron, porque ele também está querendo perder esse elétron. Diga. Professora, então, esses ametais, eles sugam todos os elétrons ou só os que eles precisam para completar a camada de valência, O que eles precisam. a regra do octeto? Eles. Porque aí o que acontece? Ele ganhou ali o elétron que ele precisava, o que acontece com ele? Fica estável. Snob. Fica snob. Fica estável, né? Deixa a snobez lá para os caras nobres. Aí os demais ali são mais gente boa, os elementos, aí eles ficam estáveis. Aí, ganhei meu elétron, era que eu precisava, agora estou de boa também, não quero arrancar mais nada de ninguém. Entende? Mais ou menos assim, a relação. Bom, então, essa parte aqui é isso, tá, gente? Aí, você disse assim, temos sugar, né? Não vamos sugar, não. Vamos, assim, atrair. Tudo bem? Professora, então, se por exemplo, o flúor fosse se juntar com o lítio, por exemplo, o flúor ia tomar o único elétron da camada de valência do lítio e ficar para ele completar 8 elétrons na sua própria camada de valência? Isso. Ou o lítio ia continuar com aquele um dele? Não, o lítio, ó, ele vai perder pro flúor, aí vai formar o fluoreto de lítio, né? Vai ficar assim. Lítio com flúor, né? Aí, ó, a gente vai colocar aqui um sinalzinho de menos no flúor, dizendo que o flúor ganhou um elétron, um sinalzinho de mais, porque o lítio perdeu esse elétron. Daí, ó, o lítio, ele também é um caso de elemento que tem pouco elétron, ele só tem 3. E aí ele precisa se igualar a um gás nobre. A estabilidade dele vai ser querer ficar igual a um gás nobre. Então, ele vai ficar igual, ó, o hélio. Tudo bem? Que o hélio tem 2. Ok. Aí, se você olhar aqui embaixo, o sódio, ó, vou até aumentar aqui, ó. O sódio, ele tá com um elétron aqui na camada de valência. Aí, se ele se ligar lá com o flúor também, ele vai perder um elétron, aí o flúor vai ficar com 8, e ó a camada aqui que vai ficar no sódio, com 8 elétrons. Aí aqui, ó, magnésio, ele perde 2 elétrons. Ele perdendo 2 elétrons, ele fica com 8. Tudo bem? Cadê, professora? Eu não tô conseguindo ver. Não tá, peraí, deixa eu aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Não consigo aumentar mais que isso. Aqui. Você tá vendo no celular a aula? Tô.
Abre a tela Ah, tá, com consegui. Deu isso, zoom, deu zoom. deu zoom. Isso, quem não tiver no celular consegue dar um zoom. Então, ó, sódio, camada de valência, 1 elétron. Perdeu, ficou com 8. Magnésio, 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder 2 para um A metal, vai ficar com 8. Aí, no caso aqui do lítio, do berílio, como eles têm poucos elétrons, eles vão perder os elétrons da camada de valência e vão ficar com 2. Mas eles também vão se igualar ao gás nobre, que tem 2 elétrons, que é o hélio. São as tais das exceções ali da regra do octeto e tal, mas se iguala ao gás nobre, que é o hélio. Ok. Vou seguir aqui, gente. Professora, Oi, Giovana, diga. tem alguns materiais que eles são ótimos condutores de eletricidade. O que que faz para eles ter essa característica? Por que que eles têm essa característica, geralmente? Isso é característica do metal. Os metais têm essa característica. Então, para se classificar como metal, ele precisa ter certas propriedades. Conduzir eletricidade, ter brilho, maleabilidade, tudo mais. Isso é uma característica do próprio elemento, gente. Pode dizer assim que é quantidade de elétrons ou a questão do núcleo dele. Não, é uma característica dele. Ele existe na natureza e ele existe com essas propriedades. O que a tabela periódica faz é agrupar de acordo com as propriedades. Isso tem a ver com aquilo que a senhora falou, que os metais adoram distribuir elétrons? Adoram dar elétrons assim? Não necessariamente, é mais por uma característica de, vamos dizer assim, personalidade do elemento. É que assim, a gente está dando uma característica humana para um elemento, né? Mas como assim, traduzindo para uma linguagem mais próxima assim da gente. Seria como característica dele mesmo. Não vai estar assim relacionado por querer dar ou ganhar elétrons, porque aí isso daí está mais relacionado ao tipo de ligação que eles vão fazer, não às características que eles têm. Tudo bem? Tudo. Beleza, então vou passar aqui a eletronegatividade, então vocês guardem no coraçãozinho essa informação, que a eletronegatividade é a força que o átomo tem para arrancar elétrons de outros átomos. Gente, essa aqui é uma parte interessante, que muitas vezes acontece aí no meio do caminho, e a gente não sabe como fazer isso ou interpretar isso. Quando a gente escreve a fórmula da substância, por exemplo, NaCl é o sal de cozinha. MgC, que é cloreto de sódio, né? E aqui a gente tem Mg2+, Cl-, cloreto de magnésio. Aqui. Cloreto de magnésio. A gente tem aqui o óxido de alumínio, OL2. Então, o que acontece aqui, gente? Aí a gente vai olhar a quantidade que tem de cada átomo, a proporção aqui. Então, o sódio, NaCl. Eu tenho um sódio para um cloro. Não tem número aqui, né? Quando não tem número, a gente sabe que é um. A gente tem que subentender que tem um aqui. Então, é um sódio para um cloro. Por que isso? Porque o sódio está dando um elétron e o cloro também está recebendo um elétron. Então, Isso, gente, exatamente isso. Se vocês tiverem dúvida de como escrever a fórmula, vocês podem consultar a tabela periódica e seguir a regrinha. Então, família 1A, sódio. Família 1A, sódio, tá aqui. Ele é o cara que tem um elétron para dar. O cloro tá aqui, ó. O cloro tá aqui na família 17. Ele é o cara que quer ganhar um elétron. Então, fica um sódio para dar um elétron para um cloro. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. O outro exemplo aqui é o MgCl2. Então, ó, a gente tem o Mg, que é o magnésio, a gente tem um magnésio para 2 cloros. Por que a gente tem essa proporção de um magnésio para 2 cloros? porque o magnésio perdeu 2 elétrons. Isso. O magnésio, ele é o cara, ó, que ele tem 2 elétrons para dar.
Então, ele tem 2 elétrons, olha, ele tem 2 elétrons aqui, eu vou fazer aqui embaixo, né? Imagine assim, o núcleo, e ele tem 2 elétrons aqui para dar, né? Ele não vai compartilhar, ele vai dar mesmo. Então, se o magnésio for reagir com cloro, ele vai precisar de dois átomos de cloro. Cada cloro, ó, aqui vem o cloro, cada cloro vai ganhar um elétron, ó. Então, um cloro vai ganhar um elétron, porque cada cloro só recebe um, e vem outro átomo de cloro aqui e ganha mais um elétron. Então, vamos dizer assim, um magnésio consegue atender 2 átomos de cloro, consegue dar um elétron para cada átomo de cloro. Professora, Então, pode falar, pode ser. Giovana. Tá. Então, esse número que está debaixo do cloro, esse 2, mostra quantos elétrons que ele ganhou? É isso? Não é quantos. Acaba mostrando. Não, faz assim, ó. Para vocês saberem a carga, quantos elétrons foi, vocês precisam olhar assim, ó. Existe uma forma de vocês cruzarem a carga. Se eu quiser saber quantos elétrons ganhou ou perdeu, eu faço assim, ó. Faço cruzar. Então, peraí, tá vendo? Deixa eu apagar aqui, ó. O cloro. Esse número que está aqui embaixo não vai estar aqui, vai estar sem número, mas a gente sabe que é 1, né? Quando tem 1, a gente não escreve 1. Eu vou colocar 1 aqui só para ficar didático, tá? Só para ficar didático, eu vou colocar 1 aqui. Então, a gente cruza o número, ó, para saber a carga. Esse 1 vai vir para cá. E esse 2 vai vir para cá. Aí a gente sabe que o cloro, ele é o ametal. O ametal vai ser o negativo, porque é quem vai ganhar elétron. E o magnésio, ele vai ser a carga positiva, porque ele está perdendo elétrons, então ele está perdendo carga negativa e ficando mais positivo. Professora, esse é. Ai, como que era o nome? É regra do tombo, não é? Eu chamo isso aqui de cruzar os números, né? Essa regra do tombo aí, eu conheço ela na física, na química eu não conheço, que é para fazer a derivada, né? Mas aí essa parte aqui eu não vou afirmar, não, eu já tenho certeza. Mas se vocês conhecem assim, pode usar assim. Tudo bem? Então você cruza aqui para saber quantos elétrons ganhou. E o inverso, gente, também vai ser verdade. Veja só. Quanto que eu vou precisar de cloro para se ligar nesse magnésio? Aí eu vou cruzar as cargas aqui para baixo. Aí vai ficar Cl2, mostrando que eu vou precisar de 2 cloros para se ligar em um magnésio. Tudo Professora, bem? Confuso? como que eu sei que o cloro ele só vai pegar uma? Porque assim, ele. Ah, não. Agora que eu fui ver na minha tabela aqui, é porque ele já tem 7 elétrons, né, na camada de valência. Isso, vamos olhar lá a tabela, que a sua dúvida pode ser também, você conseguir enxergar na sua tabela, mas o pessoal que está sem tabela talvez não pode ter percebido. Ó a relação aqui, ó. Cloro, qual família o cloro está aqui, ó? Família 17, tudo bem? Ó o magnésio, que família que ele está? Família 2. Então, magnésio é um metal da família 2, é um metal que quer dar 2 elétrons. E o cloro, ele está na família 1, ele só precisa de um elétron. Então, vai precisar de 2 cloros para ganhar os 2 elétrons do magnésio. Tá bom? Aí, quando for esse tipo de ligação, vocês sempre podem olhar aqui que vai ajudar. Entendi. É que foi tanta informação até agora que eu até acabei me perdendo, mas eu entendi sim. Não se preocupa, gente, é muita informação assim de uma vez só, mas vocês vão aos pouquinhos, né, assimilar tudo aqui. Gente, 9h58, eu vou seguir aqui, não, vamos fazer o intervalo, a gente volta 9h05, e aí essa segunda etapa da aula eu faço mais rápida aqui, para a gente chegar nos exercícios, tá bom? Um intervalinho rápido, 5 minutinhos, e a gente já volta. Só pra vocês tomarem uma água. Diga. Não tem nada a ver com a aula isso daqui mais, mas quando a aula acabar, 11 horas, eu me disponho a ficar mais uns 10 minutos aqui na sala, só para, por favor, para a senhora explicar o primeiro exercício da pré-aula, porque eu não consigo, mesmo
mesmo pesquisando na internet, eu não consegui entender a resolução daquele Eu exercício. também não consegui entender. Ah, tá bom, tudo bem, eu fico sim. Eu ajudo vocês a resolver. Pode deixar. Grato, professora. Nada, que é isso, imagina. Então, daqui 5 minutinhos, quando for 9h05, a gente volta aqui para a segunda etapa da aula. Beleza? Beleza.